Quais são os riscos dos títulos de dívida? Quais são os principais riscos? Nós lutamos pelo seu dinheiro. Sim, então, o risco, digamos. É claro que devemos dizer que isso depende do tipo de investimento e da estratégia adotada com os títulos. Mas o risco mais importante, nas debêntures corporativas, que atualmente consideramos as mais interessantes, é o risco de crédito ou risco de insolvência. Ou seja, eu tenho uma garantia, mas essa garantia só vale tanto quanto o garantidor que a oferece. Se a empresa falir durante o prazo do título, então, como detentor do título, eu tenho o direito de assumir a empresa, e aí preciso buscar uma forma de recuperar esse valor. Isso pode ser vendido, pode ser reestruturado. Nossa experiência mostra que, em títulos sênior garantidos, normalmente se recupera cerca de 40 a 50%. E, dessa forma, digamos, eu consigo recuperar metade do valor, mas, ainda assim, continuo exposto ao risco de crédito. O risco de crédito é melhor gerenciado, claro, não comprando apenas um título, mas sim montando uma carteira bem diversificada. Se eu, por exemplo, comprar 50 títulos e conseguir, digamos, uma taxa de juros no mercado atual, isso daria algo em torno de 6 a 8%, vamos dizer uma média de 7%. E se uma dessas empresas entrar em insolvência, eu teria uma posição de 2% que se perderia, da qual normalmente eu recuperaria talvez 1%. Ou seja, eu tenho uma contribuição negativa de 1% para o portfólio. Isso é relativamente controlável. Mas, do nosso ponto de vista, o risco mais importante é o risco de insolvência. O risco de insolvência da empresa, certo? O risco de insolvência da empresa. Você visita a empresa. Você conversa com os diretores financeiros, com as pessoas responsáveis. Você também faz visitas ou pega todas as informações do computador? Ou você realmente vai visitar as empresas junto com o diretor financeiro? Você se encontra com ele ou como você faz isso? Sim, a decisão de investimento em títulos é bem diferente da de ações. Em ações, eu preciso analisar tudo. Em títulos, eu procuro por uma única informação que me dê segurança. Vou te dar um exemplo de uma empresa na qual investimos no passado, a empresa Stena. É uma empresa diversificada da Suécia, e eles também atuam no setor de petróleo, e o título deles tinha caído um pouco, então dissemos à diretoria e vimos aqui um balanço. Vocês têm aqui um grande portfólio imobiliário além das outras atividades. E ele respondeu, e sim, exatamente, temos. É muito grande. E então dissemos, e certo, mas, segundo nossos cálculos, os imóveis aqui têm um valor que supera claramente o valor total de todos os títulos. E ele disse, e sim, isso está absolutamente correto. Eu disse, por que vocês não vendem os imóveis e usam o dinheiro para quitar todos os títulos? Ele respondeu, e sim, poderíamos fazer isso, mas por que faríamos? Também sabemos que as outras atividades são bastante cíclicas no momento. Incluímos os imóveis como uma garantia adicional. E atenção, mais uma informação importante, que além dos valores que vocês veem no balanço, nós ainda possuímos terrenos para construir mais 50 mil apartamentos. Isso está registrado no balanço como zero. Mas tem um valor gigantesco, que ainda se soma a tudo isso. E então eu digo, ok, tudo isso é interessante, mas então, por favor, me explique por que esse título. Isso foi em um ambiente de juros zero, onde eu absolutamente não recebia nada pelo meu dinheiro. O título tinha um cupom de juros de 6%, mas estava sendo negociado com um desconto de 20% em relação ao preço de emissão. Isso significa que o rendimento total estava claramente na faixa dos 2 dígitos. Eu digo, por favor, explique como eu consigo mais de 10% nesse ativo agora. Na verdade, a regra é alto rendimento, alto risco. Ele disse, e sim, mas o ponto é justamente o que acabei de dizer. Isso não está tão claro assim no mercado. Muitos nos veem apenas como uma empresa de serviços de petróleo. Naquele momento, o mercado estava difícil, mas nós temos essa segurança adicional e é exatamente isso que estamos procurando. Essa segurança nos dá conforto, porque, no pior dos casos, eu poderia, acessar, o grande portfólio imobiliário por meio do título. São imóveis residenciais, além disso, também nas 3 maiores cidades de Estocolmo, em boas localizações, e ainda por cima, os terrenos. Quando a gente para pensar nesses pontos, chega à conclusão, não,
a empresa não vai à falência. Mas se ela não vai à falência, então eu sei que o acordo será cumprido exatamente como combinado. Eu conheço o futuro. Também posso ver uma ação que tem muito potencial. Eu também poderia dizer, ok, a ação tem muito potencial. Ela também está muito subvalorizada e os imóveis valem muito mais. Mas aqui eu preciso de um ponto muito importante. Ou seja, eu preciso de outros investidores que compartilhem da minha opinião. Mas pode acontecer que eu tenha feito todos os cálculos certos, que eu saiba que a empresa está barata, mas se nem todos os investidores chegarem à mesma conclusão, posso ficar anos com um desempenho muito ruim. No mercado de títulos, eu não preciso de outros investidores. O título vence. Ou seja, eu tenho um evento certo para acompanhar. Eles são independentes do mercado, certo? Eu sou independente de outros investidores. Eu sou independente do mercado. Uma diferença fundamental que até mesmo investidores profissionais. Na minha opinião, essa é uma diferença muito importante, não é? Você é independente do mercado. Aconteça o que acontecer, não adianta nada se a empresa for muito boa e bem-sucedida. Se essa opinião não for compartilhada por outros, ou seja, pelo mercado, então não adianta. Aí o preço continua lá embaixo. Já nos títulos, você tem condições muito claras e sabe que sempre vai receber seu dinheiro, a não ser que, se a empresa vai à falência, mesmo assim você ainda tem mais direitos do que um acionista, ou seja, mais do que um acionista tem. Exatamente. Posso contar uma anedota sobre isso. Há 10 anos houve uma grande crise energética no setor de petróleo. Os preços despencaram e nós tínhamos um investimento em uma operadora de energia solar. Ele não construía parques solares, mas tinha vários parques solares grandes, principalmente um muito grande na Itália. E cada projeto era separado. Em uma empresa própria nós tínhamos uma linha de crédito na holding, ou seja, tínhamos participação em todos esses ativos e mesmo assim, o título caiu 30%. Ficamos preocupados e ligamos para a diretoria e dissemos, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí com vocês? E ele respondeu, o sol na Itália vai brilhar este ano tanto quanto brilhou no ano passado. Porque a verdade é que, sim, o sol brilha de forma diferente, mas ao longo do ano a incidência solar é muito constante e eles tinham preços garantidos de venda pelo governo italiano. Dessa forma, isso era uma garantia muito forte. Depois que entendemos isso, conseguimos calcular, o título estava a 70, com um cupom de juros de 8%, a empresa se chamava RON 1 e, consequentemente, tínhamos um potencial de valorização extremamente alto, porque havia um prazo fixo. Ainda havia um gatilho de evento e, se eu comprasse a 70, e depois recebesse o dinheiro de volta a 100, então, dessa forma, eu poderia esperar um ganho de preço de 40, 50%. O retorno total é realmente até maior do que em ações, mas dentro de um contexto protegido. E isso é uma vantagem maravilhosa. O Value Investing funciona, por isso, muitas vezes muito melhor. Todo investidor em valor sabe disso, mesmo que só admita em particular. Eu analiso meu ativo, compro um valor barato, mas às vezes não acontece nada por anos. Com títulos, isso não acontece. O Value Investing para títulos, dessa forma, muito mais fácil, porque eu tenho o gatilho do evento. Muito obrigado pelo seu exemplo muito interessante. Muito bom. Então, se você se interessa por títulos e quer saber mais sobre eles, e se está considerando incluir títulos na sua carteira como uma diversificação, é só nos ligar. Eu terei o maior prazer em organizar uma reunião com Elge Miller para você, analisar sua carteira e estudar como podemos incluir títulos aqui. Isso pode ser especialmente interessante para pessoas mais velhas, para quem mora no exterior e recebe pensões, ou seja, para quem depende de um pagamento regular. Você pode, com títulos, diferente das ações, você já sabe de antemão o que vai receber. Só é preciso escolher o emissor certo. E aí o Elge é realmente um cara de ponta, porque ele vai pessoalmente até as empresas. Ele visita o emissor, cara a cara, vai até a empresa, analisa os balanços, conversa com as pessoas importantes e escolhe emissores onde não acontecem erros. Por isso, investi uma parte do meu patrimônio pessoal também na Geneva Invest, que é a empresa do Elge Miller, e devo dizer que estou muito satisfeito com isso.
Muito obrigado. Até logo no nosso canal do YouTube.